O ano é 2050. Você está dirigindo para visitar seu amigo que mora no outro extremo da cidade. Ou, mais provavelmente, você está sendo conduzido pelo seu carro. Ele é totalmente automatizado, portanto, tudo o que você precisa fazer é relaxar e aproveitar a viagem. Você fica entediado, então decide jogar um jogo e começa a contar os drones que voam sobre você. 35, 36, 37. Os semáforos mudam para branco e você sabe exatamente o que fazer. Sim, os semáforos do futuro poderão ter uma cor extra, branco. Essa luz artificialmente inteligente deve facilitar a passagem pelos cruzamentos para veículos autônomos, ajudar o tráfego a fluir mais rapidamente e reduzir o consumo de combustível. A luz verde continuará significando siga. A luz vermelha continuará significando pare. E a luz branca será um sinal para que os motoristas e passageiros humanos sigam os veículos à sua frente passando pelo cruzamento. Os carros autônomos não precisarão ver o semáforo branco. Eles receberão dados dele sem fio dentro de determinado alcance. O sistema recomendará uma velocidade ideal e dará prioridade à via com mais tráfego. A luz branca será ativada quando houver um número suficiente de carros autônomos se aproximando do cruzamento. O computador então descobrirá a ordem mais eficiente para eles irem ou pararem. E se esse novo tipo de semáforo for introduzido antes de mudarmos completamente para veículos autônomos, ainda haverá carros antigos na estrada. Quando eles superarem o número de carros autônomos no cruzamento, o semáforo branco se desligará sozinho. A execução de simulações da nova tecnologia mostrou que, quanto mais carros autônomos estiverem na estrada, mais rápido será o tráfego. Ainda não temos a tecnologia para introduzir a luz branca em todos os cruzamentos, mas os pesquisadores da Universidade Estadual da Carolina do Norte que estão por trás da ideia acreditam que isso é possível. Exigiria dinheiro e tempo, mas também ajudaria a economizar dinheiro e tempo em longo prazo. Se você ficou impressionado com a quarta cor no semáforo, imagine a realidade aumentada diretamente no seu veículo. Sinais de trânsito e alertas de segurança aparecerão em seu para-brisa como em um filme de ficção científica. Também poderá haver notificações, aplicativos e entretenimento personalizados. Parece que você nunca mais ficará entediado na estrada. E seu carro também não, pois ele se comunicará com outros de sua espécie por meio de um sistema veículo a veículo, V2V. Os carros trocarão dados sobre velocidade, localização e avisos de segurança para tomar as decisões corretas ao dirigir. As obras nas estradas, embora feitas para seu próprio bem e segurança, podem ser bastante frustrantes. Bem, talvez não haja necessidade disso com estradas autorreparáveis. Pesquisadores de várias universidades britânicas criaram uma mistura de concreto com pequenas cápsulas cheias de bactérias especiais. Essas bactérias vêm de lagos próximos a vulcões e podem sobreviver por até 200 anos sem oxigênio ou alimento. Elas ativam seus superpoderes de cura quando entram em contato com a água, que é a principal causa dos buracos. Depois de se alimentar de água, as bactérias produzem calcário, que sela as imperfeições das estradas. Os testes mostraram que essa ideia brilhante realmente funciona. Uau! Quando essa tecnologia se tornar global, ela deverá reduzir os custos de manutenção das estradas em 50%. É uma notícia especialmente boa para motoristas e ciclistas, pois os buracos são um grande perigo para eles. Muitas rodovias já têm câmeras que as observam de cima, mas os motoristas e os veículos autônomos precisam ter acesso a esses dados. Em um futuro não tão distante, os sensores estarão praticamente em toda parte, em veículos, edifícios, semáforos e até mesmo nas próprias estradas. Isso é importante porque até mesmo alguns dos carros mais inteligentes podem ter um alcance limitado do que eles veem. Se eles tomarem decisões com base nesses dados, isso não será bom. Portanto, uma rodovia inteligente com sensores virá em seu socorro. Imagine obter informações em tempo real sobre todos os possíveis obstáculos e perigos na estrada por meio de redes 5G rápidas baseadas em celular. Essa tecnologia deve ajudar a minimizar o número de acidentes nas estradas. Se ocorrer um acidente em uma das rodovias inteligentes, a inteligência artificial analisará os dados sobre velocidade, posicionamento da pista e veículos próximos para elaborar alguns padrões e algoritmos para evitar acidentes semelhantes no futuro. Como mais e mais pessoas usarão veículos autônomos compartilhados, a demanda por vagas de estacionamento deve diminuir. Além disso, haverá estacionamentos para veículos autônomos com estações de recarga elétrica e serviços de limpeza. Esses estacionamentos comportarão mais carros, pois não precisarão de elevadores ou escadas.
Os proprietários simplesmente deixarão os carros na entrada. Isso também significa que os carros podem ser estacionados de forma muito apertada. As pessoas não precisarão abrir as portas e sair do veículo. Os pesquisadores acreditam que os estacionamentos autônomos podem acomodar de 62% a 87% mais carros do que os antigos. O único problema são os proprietários que não querem pagar por esse estacionamento. Isso poderia causar engarrafamentos robóticos, falando sobre os problemas do mundo futuro. Se você usa o transporte público e muitas vezes se sente, um pouco frustrado, vai adorar essa notícia. Trens, ônibus, balsas e quaisquer outros veículos que venhamos a ver no futuro não viajarão mais em rotas ou horários fixos. O número de veículos dependerá da demanda dos usuários. A ideia aqui é reduzir os tempos de espera e as multidões. Esse sistema, chamado de transporte responsível à demanda, já está sendo testado em diferentes locais do mundo. Ele nem sempre funciona bem. Mas a nova tecnologia deve resolver todos os problemas. Aplicativos e algoritmos de mapeamento ajudarão a reservar viagens de micro-ônibus a partir de pontos de ônibus flutuantes perto de sua casa e o levarão aonde você precisa ir. Às vezes você gostaria de ter comprado um carro de cor diferente? A boa notícia é que seu veículo poderá mudar de visual no futuro. A BMW apresentou um carro conceito que pode fazer exatamente isso na Consumer Electronics Show de 2023 em Las Vegas. O carro terá 240 painéis que podem se transformar em 32 cores diferentes. Você poderá optar por mudar todos os painéis para uma cor ou definir uma tonalidade para cada painel, transformando seu carro em um caleidoscópio sobre rodas. O carro também terá um para-brisa com realidade aumentada, com todos os dados necessários sobre a viagem e atualizações de mídia social, o que deve acalmar qualquer problema de FOMO. Além disso, seu futuro veículo também expressará emoções, usando uma combinação de faróis e grades fechadas. Acho que, se você cuidar bem dele, ele sorrirá o tempo todo. Com certeza você já viu um carro voador em pelo menos um filme sobre o futuro. E esse futuro está cada vez mais próximo. Várias empresas estão trabalhando nele, e o Esca é, até o momento, a mais próxima de lançá-lo. Ela já está aceitando encomendas de um carro de 4 lugares do tamanho de um SUV, que pode decolar verticalmente e percorrer distâncias de até 402 km a uma velocidade de até 241 km por hora. Seus fabricantes prometem que o carro voador não terá problemas para se misturar à cidade. Ele não precisa de muito espaço para pousar e decolar e pode ser estacionado em estacionamentos comuns. Seu motor usará a gasolina premium, que pode ser comprada em postos de gasolina comuns. Você também precisará recarregar a bateria em casa ou em estações de recarga especiais. A propósito, essa beleza pode ser sua por apenas $789 mil. A Hyundai tem seu próprio e exclusivo carro conceito Elevate, que tem rodas e pernas. Esse transformador se move como os carros comuns não conseguem. Ele pode subir escadas para ajudar alguém em uma cadeira de rodas a entrar, caber em uma vaga de estacionamento apertada ou passar por cima de obstáculos. A ideia principal por trás desse conceito é dar liberdade e mobilidade às pessoas que não as têm. O Elevate também pode ajudar em trabalhos de construção e socorro em desastres. Imagine a grande ajuda que poderia ser para as equipes de resgate que tentam acessar áreas onde os carros comuns não conseguiriam passar, como escombros ou pedaços de edifícios desmoronados. Ah, o futuro está vivo! O primeiro cara louco o suficiente para tentar voar em qualquer coisa elétrica foi um francês 140 anos atrás. O principal problema naquela época é que as baterias não eram exatamente duráveis ou potentes. Apple, Tesla, Samsung, as baterias modernas duram muito. Bem, na verdade não. Mesmo a maior bateria de um carro elétrico não conseguiria manter um avião no ar, pelo menos não por muito tempo. No momento, 400 gramas de combustível de avião tem quase 60 vezes mais energia do que uma bateria normal. Seria necessário fazer o tanque de combustível 60 vezes maior e enchê-lo com baterias. Mas as baterias são pesadas. Portanto, você precisaria tornar o avião elétrico mais potente para suportar o peso. Então você precisaria de ainda mais baterias, o que significaria mais peso. E então você precisaria fazer um ainda maior. Você entendeu? Mas os engenheiros estão tentando encontrar um equilíbrio. Em 1973, 2 deles colocaram um motor elétrico em um planador e ele voou por 14 minutos. Na verdade, não é muito tempo para voar para qualquer lugar, mas ainda assim foi o primeiro voo realizado com uma aeronave elétrica.
Alguns anos depois, um outro avião ficou no ar por 35 minutos. Seu motor elétrico tinha apenas 3,5 cavalos de força e sua bateria era emprestada de um helicóptero Hughes 500. O teto do avião tinha painéis solares sobre ele. Mas quanta carga você vai conseguir carregar em 35 minutos? As coisas são muito mais fáceis quando se fala sobre aviões sem piloto. Na maioria, eles são muito mais leves, sem humanos, sem poltronas, sem portas ou janelas extras, zíperes. A sonda Pathfinder da NASA estabeleceu um recorde mundial para uma altitude de 21,5 km sem motores a jato, sem combustível, apenas com uma bateria muito forte. Em 1990, o Sunseeker 1 cruzou os Estados Unidos com um motor elétrico. Foram 21 voos e 121 horas no ar. A maioria dos aviões comerciais normais faz isso de uma vez só e leva apenas cerca de 5 horas. Depois disso, a tecnologia começou a ficar muito melhor. Hora do Solar Impulse. Que grande nome para uma banda! A envergadura desse gigante era quase igual à do Airbus A380, o maior avião de passageiros do mundo. Mas seu peso total era basicamente o mesmo de uma SUV. Nele foram colocadas enormes asas cobertas de painéis solares. Desta vez, eles realmente recarregaram o avião enquanto voava. Ele poderia permanecer no ar por um tempo incrivelmente longo e viajar grandes distâncias. Como parte de sua viagem ao redor do mundo, passou quase 5 dias no ar e viajou mais de 6.500 quilômetros entre o Japão e o Havaí. Por que demorou 5 dias? Porque ele vai a pouco mais de 70 km por hora. É como se fosse uma vovozinha dirigindo numa rodovia. E você não pode simplesmente pegar e construir um avião. Primeiro, você precisa passar por um difícil processo de certificação. Cada parafuso, porca, pino, cada centímetro do seu novo avião precisa ser testado por segurança. Isso leva tantos anos que muitos sonhadores seguem outro caminho. Eles pegam uma aeronave existente, jogam fora o velho motor a gasolina e trocam por um elétrico. Os motores elétricos são muito mais leves e ocupam menos espaço, mas aquelas baterias pesadas mais do que compensam isso. Esses aviões tunados até decolam, mas só podem voar distâncias curtas, o que é incrível. Os aviões a jato emitem cerca de 1 bilhão de toneladas de gás carbônico por ano. Eles são os maiores responsáveis no jogo da poluição, mas metade de todos os voos no mundo tem menos de 800 quilômetros de distância. Uma coisa é colocar um avião gigante no ar para viajar de Nova York a Paris, mas é totalmente diferente se você só precisa voar de Nova York para Washington ou de Seattle para Vancouver. Elas ficam a apenas algumas centenas de quilômetros, mas usam alguns dos mesmos aviões. Isso é maluco! Eles literalmente decolam, ganham a altitude certa e imediatamente começam a descida. Isso é como dirigir até sua própria caixa de correio em um tanque. Cada hora no ar custa milhares de dólares às companhias aéreas e libera uma grande quantidade de gás carbônico na atmosfera. Então, vamos fazer isso. Passo 1. Substituir os aviões bebedores de combustível por aviões elétricos. Será muito mais barato para todos, mais silencioso e mais limpo. Feito! Só temos um problema. Os aviões elétricos só podem levar 1 ou 2 passageiros por vez, que são o piloto e o copiloto. A solução? Construir um avião elétrico do zero. Aviation Alice. Ela pode ser a primeira aeronave comercial completamente elétrica, transportando 9 passageiros e 2 tripulantes, com a aparência de um barco virado com 3 hélices, 2 nas asas e uma atrás da cauda em forma de V. Tão longa quanto um ônibus escolar, tão larga quanto uma limusine. O segredo dela? Ela é quase 2 vezes mais leve que um ônibus escolar. Isso ajuda os motores a trabalharem menos e significa voos mais longos. Ela é feita de compósitos, que é uma linguagem científica para coisas que não são de metal. Basicamente, é o material de que alguns barcos são feitos, e suas baterias representam 60% do seu peso. Elas estão por toda parte, nas asas, cauda, bico, olhos, penas... Brincadeirinha! A hélice tem um alcance máximo de 1.050 km. Isso é como ir de Los Angeles até Las Vegas e voltar, e depois ir até Las Vegas mais uma vez. Sua velocidade de cruzeiro é de apenas 444 km por hora, o que é muito mais lento do que os aviões movidos a combustível. Mas a principal vantagem dessa aeronave é o custo. 1 hora no ar custa $200 à companhia aérea. Isso é muito mais barato do que até mesmo aqueles minúsculos aviões que milionários usam para voar até o litoral no fim de semana. Então, o que a Aviation está esperando? Principalmente, ela precisa de infraestrutura. Mas isso pode não ser um grande problema.
Existem quase 20 mil aeroportos só nos Estados Unidos. A maioria deles não é usada porque tem um custo operacional alto demais ou porque nenhuma companhia aérea queria mais se incomodar em voar para lá. Mas a hélice é muito mais barata de manter e faz muito menos barulho. Imagine o aeroporto do futuro, pequeno, elegante, silencioso e limpo. Os engenheiros querem carregar a hélice com carregadores móveis, como uma versão elétrica daqueles caminhões de gasolina que você vê no aeroporto. Para um voo de 1 hora, a Aviation Hélice precisa carregar por 30 minutos. Isso na verdade não é tão ruim, mas imagine se você fosse fazer um voo de 14 horas nela. Teria que ficar esperando no portão de embarque por 7 horas. A hélice custa $800 a menos por hora do que outros aviões, mas o avião em si é bastante caro, tipo 4 milhões de dólares. Ainda assim, é apenas um pouco mais do que um daqueles jatinhos particulares. A Aviation Hélice está se preparando para um voo totalmente certificado em 2022. Isso significa que levará apenas alguns anos para que os voos regionais se tornem elétricos, pelo menos alguns deles. Mas se os aviões elétricos querem jogar nos grandes campeonatos, eles precisam resolver o mesmo velho problema das baterias. As baterias de íon de lítio modernas têm problemas sérios. Elas são inflamáveis, perdem a carga mais e mais rapidamente quanto mais você as recarrega, e o frio faz com que elas não funcionem tão bem. A próxima geração de baterias é de baterias de lítio e enxofre. Elas têm mais potência e são mais limpas para o meio ambiente, mas sua principal desvantagem é que se desgastam rapidamente. Portanto, os cientistas estão procurando outra tecnologia para melhorar. Os aviões híbridos podem ser o caminho do futuro. É isso que os carros estão fazendo agora cada vez mais. Parte a combustível, parte a bateria. Com os aviões, provavelmente será o mesmo. Já existem aviões leves de 2 lugares que usam um motor híbrido. A aeronave decola silenciosamente com a energia armazenada em suas baterias. Uma vez que está no ar, ela muda para combustível. Alguns motores realmente carregam a bateria enquanto estão funcionando, como acontece com a bateria de um carro. Aviões elétricos não são a única solução para o futuro. Algumas empresas estão trabalhando em aviões de biocombustíveis, que funcionam com energia alguma coisa óleo vegetal. Mas esses aviões também são muito pequenos. Provavelmente, o próximo grande sucesso a atingir a indústria aérea serão os aviões sem piloto. Os computadores já fazem grande parte do trabalho pesado. E se você voar longas distâncias, a maior parte do voo já é feita no piloto automático. Mesmo que seja muito estranho pensar que não há ninguém lá pilotando seu avião, a maioria dos problemas é causada por erros humanos. Então, sem humanos, sem erros? Quem sabe? A maioria dos clientes diz que não gosta da ideia, mas isso provavelmente mudará em breve. Eu me pergunto se eles vão colocar robôs com inteligência artificial como tripulação de cabine, ou se minúsculos drones voarão pela cabine servindo bebidas. A Sandy Island é uma massa de terra assustadora que apareceu nos mapas mundiais por quase 200 anos antes de desaparecer no ar. Localizada no Pacífico Sul, entre a Austrália e a Nova Caledônia, essa ilha fantasma foi documentada pela primeira vez por exploradores no século XVIII e continuou a aparecer em mapas e até mesmo em pesquisas científicas. Mas, quando um navio de pesquisa passou por suas supostas coordenadas em 2012, não encontrou nada além de mar aberto. Eles até mediram a profundidade do oceano nesse local e ela sempre esteve a mais de 1.219 metros de profundidade. Portanto, não havia chance de um grande pedaço de terra estar escondido sob a água. Para tornar as coisas ainda mais estranhas, quando você procura suas coordenadas exatas no Google Earth, ainda vê um contorno fraco do que parece ser uma ilha longa e fina, mas sem nenhuma massa de terra à vista. As teorias sobre seu desaparecimento falam sobre possíveis erros de cartografia, mas o mistério de como uma ilha inteira enganou o mundo durante séculos ainda não foi resolvido. Por falar em ilhas misteriosas, vamos mergulhar no enigma da Ilha Hashima. Localizada ao largo da costa de Nagasaki, no Japão, essa pequena ilha já foi uma movimentada instalação de mineração de carvão, com muitos trabalhadores e famílias. Porém, com o declínio da demanda por carvão, a ilha foi abandonada na década de 1970, deixando para trás uma cidade fantasma assombrosa. Hoje, Hashima permanece assustadoramente silenciosa, com prédios de concreto em ruínas e vegetação crescida. E se você for corajoso o suficiente, poderá fazer um tour virtual usando o Google Earth. Mas há outros lugares onde os mapas digitais não permitem que você veja muita coisa, como as Ilhas Ward, na Austrália. Se pesquisar suas coordenadas, perceberá vários pontos de escuridão perto da costa. Isso levou a todo tipo de especulação online, despertando a curiosidade sobre o que pode estar escondido sob a superfície.
É apenas uma falha ou pode realmente haver alguma vida selvagem comum por lá? Bem, ainda não temos respostas concretas para essas áreas obscurecidas, mas vale a pena mencionar que essa região faz parte de uma área de proteção da natureza selvagem. Esse local é uma zona importante para o leão marinho australiano e a foca da Nova Zelândia, por exemplo. Portanto, esses pontos obscuros podem ser apenas parte de um plano para manter tudo privado e protegido por lá. De ilhas assustadoras a lugares abandonados. Se você estiver dirigindo pelo Rio de Janeiro, poderá vislumbrar algo perturbador. Um grupo de papais noéis assustadores, bengalas doces desbotadas e escorregadores enferrujados cercados por palmeiras e vegetação densa. Esse é o Parque Alba Noel, um parque de diversões abandonado e assustador com temática natalina no Brasil. O criador do parque tinha grandes sonhos, pensando que ele se tornaria uma atração enorme e eclética com diferentes áreas temáticas. Estamos falando de um espaço do tamanho de 460 campos de futebol. As obras começaram em 2000, mas o local foi fechado alguns anos depois, quando o criador faleceu tragicamente em um acidente de carro a poucos metros da entrada do parque. Hoje, as atrações estão sendo lentamente tomadas pela ferrugem. Isso parece ter saído de um filme de ficção científica, mas esses anéis multicoloridos estão na verdade bem aqui na Terra, no Parque Nacional de Yellowstone para ser exato. Com 112,78 metros de diâmetro, é a maior fonte termal dos Estados Unidos e a terceira maior do mundo. Quando você a vê de cima, as diferentes cores são provenientes de vários tipos de bactérias que agem como filtros termográficos na vida real. Cada tipo de bactéria se desenvolve em temperaturas diferentes, e suas cores refletem os níveis de calor em diferentes partes da fonte. Nossa próxima parada é na Itália, onde se encontra a Villa de Vecchi, também conhecida como a Casa Vermelha ou a Mansão Fantasma. Para cada mansão fantasma há uma lenda urbana. Agora, embora nada do que vamos dizer seja confirmado, a história ainda é bastante interessante e absolutamente bizarra. Construída em meados do século XIX pelo conde Félix de Vecchi, essa outrora grandiosa residência de verão rapidamente se tornou local de uma tragédia. A esposa do conde faleceu em circunstâncias misteriosas e sua filha desapareceu para nunca mais ser vista. Arrasado, disse que o conde passou seus últimos dias em busca de respostas. Com o passar dos anos, a mansão caiu em ruínas e as lendas locais aumentaram sua reputação de mal-assombrada. Alguns afirmam ouvir ruídos estranhos ou ver figuras fantasmagóricas, enquanto outros sussurram sobre rituais incomuns que podem ter ocorrido lá. Apesar de estar em ruínas e coberta de vegetação, a Villa de Vecchi continua sendo popular entre os intrigados por sua história misteriosa. Embora tenhamos explorado estruturas humanas assustadoras e abandonadas, vamos dar uma olhada em um lugar onde as forças da natureza deixaram sua própria marca maciça: a cratera do meteoro no Arizona. Esse local foi formado em um instante, há cerca de 50 mil anos, quando um grande meteorito de ferro-níquel colidiu com a Terra. Com pouco menos de 1 km e 186 centímetros de largura e 170 metros de profundidade, a cratera é um dos locais de impacto mais bem preservados do mundo. De pé em sua borda, é quase possível imaginar a incrível força do impacto, destruindo tudo ao redor. Hoje, a cratera do meteoro é um marco geológico fascinante, atraindo cientistas e visitantes curiosos. Do ponto de vista do Google Earth, essa área do Níger é meio assustadora, com o que parecem ser grupos de cúpulas de vidro pontilhando a paisagem, quase como uma colônia interplanetária. Mas na realidade é uma espécie de ilusão. Essas cápsulas são pequenos poços semicirculares e fazem parte do projeto Just Dig It. Esses poços, conhecidos como water bunts, feixes de água, ou earth smiles, sorrisos de terra, são cavados para captar a água da chuva e restaurar terras secas e degradadas. É um método simples, mas genial, que ajuda a trazer de volta a vida a áreas que sofrem com a desertificação. Ao reter a água, esses feixes permitem que a vegetação cresça novamente, resfriando a terra e revitalizando os ecossistemas. Você provavelmente já ouviu falar das famosas linhas de Nazca no Peru, certo? Estamos falando daqueles enormes geoglifos antigos esculpidos no deserto, que têm formas como uma aranha, um macaco e um beija-flor. Bem, recentemente algo semelhante apareceu e deixou a internet em polvorosa. Essa nova figura, localizada no topo de uma montanha, se parece muito com um javali. Embora seja muito legal encontrar um novo geoglifo em potencial, a falta de informações sólidas e as bordas não tão nítidas nos fazem pensar que se trata apenas de uma formação natural. Ainda assim, é bastante intrigante. Mas se você for para o sul do Chile, é lá que encontrará um geoglifo de verdade. Estamos falando do Gigante do Atacama, que tem cerca de 119 metros de altura. O que é como um desenho engraçado parece representar algum tipo de figura espiritual ou divindade.
Não há provas sólidas do que ele realmente significa, mas os especialistas acreditam que esse desenho pode ter funcionado como um calendário astronômico antigo. Dizem que os pontos no topo e nas laterais da cabeça indicam as estações do ano com base em seu alinhamento com a Lua. Você também pode encontrar alguns naufrágios misteriosos ao explorar o Google Earth, como o MV Plessy, na Irlanda. Esse navio teve um destino trágico em 1960, quando uma forte tempestade e ventos fortes o levaram à costa em Finnis Rock, abrindo um buraco no fundo da embarcação. A água começou a entrar por baixo. Após alguns gritos e corridas em todas as direções, a tripulação conseguiu sair do navio. Hoje os restos do navio ainda estão em Finnis Rock e se tornaram uma atração popular. Ainda é possível ver o casco, que continua se desfazendo com o tempo, tornando a cena ainda mais assustadora. Também temos algo interessante envolvendo o Titanic. É verdade que o navio está realmente a 3.962 metros debaixo d'água, portanto não é possível vê-lo com as câmeras de satélite. Mas se você digitar essas coordenadas no Google Earth, encontrará o local do acidente do Titanic. Não é um lugar tão assustador. Na verdade é apenas uma enorme extensão de azul. Mas ainda assim é muito interessante ter uma visão geral de como eles pareciam tão distantes de tudo naquela noite trágica em que o navio afundou. Uma coisa interessante que acontece no design de mapas é o chamado fenômeno de Baltimore, ou efeito Baltimore. Esse efeito ocorre quando uma cidade ou outro objeto é deixado de fora de um mapa porque simplesmente não há espaço suficiente, enquanto cidades menores são incluídas simplesmente porque há espaço para elas. O nome vem de Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos, que muitas vezes é deixada de fora dos mapas por estar cercada por cidades maiores, como Washington DC. Mas, por outro lado, às vezes cidades menores e menos conhecidas, como Alice Springs, na Austrália, acabam no mesmo mapa simplesmente porque há espaço para elas. Por exemplo, nessa escala, Alice Springs, com mais ou menos 25 mil habitantes, está identificada, mas a enorme cidade de Guangzhou, com mais de 14 milhões de pessoas, de alguma forma não está. Esse fenômeno é mais comum em sites de mapeamento automatizado, mas não ocorre em todos os níveis de zoom. Em sites populares como o Google Maps e outros semelhantes, você só começará a ver Baltimore aparecer em determinados níveis de zoom, como no 5º, 6º ou 7º zoom. Os cartógrafos podem ajustar seus mapas para garantir que sejam úteis e transmitam informações especiais de forma eficaz, encontrando o equilíbrio certo entre mostrar detalhes importantes e manter o mapa claro e focado. Os melhores mapas são aqueles que mostram claramente os principais elementos e, ao mesmo tempo, representam o mundo com precisão. Mas Alice Springs não é a única coisa estranha no mapa da Austrália. Dê uma olhada no mapa de fuso horário. Essa seção de 10:30 parece um pouco estranha, não? Bem, a Austrália está oficialmente dividida em 3 fusos horários padrão: ocidental, central e oriental. O horário padrão central australiano se alinha com o UTC mais 9:30, com os estados e territórios individuais decidindo se devem observar o horário de verão. Os territórios insulares australianos e as estações antárticas contribuem para a complexidade dos fusos horários. Apesar disso, os fusos horários australianos são geralmente fáceis de entender. Além dos fusos horários oficiais, há um fuso horário híbrido não oficial chamado Horário Padrão do Centro-Oeste Australiano. Esse fuso está na metade do caminho entre o horário ocidental, UTC mais 8, e o horário central, UTC mais 9:30, o que o torna UTC mais 8:45, uma diferença única de 1/4 de hora. O horário padrão do Centro-Oeste Australiano só é observado em uma pequena área no extremo sudeste da Austrália Ocidental, ao longo da rodovia Eyre. A área do horário padrão do Centro-Oeste Australiano inclui povoados como Cocklebiddy, Madura, Mandrabilla, Eucla e Border Village. Apenas algumas centenas de pessoas vivem nessa região, o que torna mais fácil para elas concordarem com um fuso horário fora do padrão. Apesar da falta de aprovação oficial, o horário padrão do Centro-Oeste Australiano continua a ser seguido devido à diferença significativa entre os fusos horários do Oeste e do Centro, especialmente durante o verão, quando a Austrália do Sul observa o horário de verão e a Austrália do Oeste não. O uso desse fuso horário diferente muitas vezes pode gerar confusão, mesmo entre os habitantes locais. A polícia de Eucla, por exemplo, opera no fuso horário de Perth, causando atrasos ocasionais em eventos como reuniões comunitárias. Os moradores locais mencionaram que, no passado, Eucla operava em seu próprio horário não oficial, o que tornava as coisas mais simples antes da transição para se alinhar com o horário de Perth. Eles também enfrentam confusão, pois sua localização no sul da Austrália não observa o horário de verão.
A história do horário padrão do centro-oeste australiano remonta ao estabelecimento de uma estação telegráfica em Eucla em 1787. Embora as origens exatas desse fuso horário não sejam claras, especula-se que ele tenha sido adotado para evitar confusão na estação telegráfica localizada na fronteira entre a Austrália Ocidental e a Austrália do Sul. O UTC mais 9:45 foi utilizado historicamente na Austrália como um fuso horário conhecido como horário de verão do centro-oeste. Algumas estradas ao longo da Air Highway na Austrália do Sul e na Austrália Ocidental adotaram o UTC mais 9:45 durante os meses de verão, quando a Austrália do Sul observava o horário de verão. Embora não seja oficialmente reconhecido pelas autoridades, os limites desse fuso horário são claramente delineados e frequentemente representados em mapas rodoviários locais. 5 localidades na Austrália, incluindo Border Village, Kaiguna, Eucla, Madura e Mandurabilla, observavam anteriormente o UTC mais 9:45. Atualmente, essas áreas operam no UTC mais 8:45 devido à ausência de horário de verão na Austrália Ocidental. A Austrália não é o único exemplo de fusos horários estranhos. A China tem uma população de aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas e é o terceiro maior país do mundo. Apesar de seu vasto tamanho, a China opera em um único fuso conhecido como Horário de Pequim ou Horário Padrão da China. Esse fuso horário único abrange quase 5 fusos horários geográficos dentro do país. Às vezes, em algumas cidades da China, o sol nasce até às 10 da manhã. As pessoas costumam almoçar depois das 2 da tarde ou até depois das 4 da tarde, se não estiverem com pressa. Desde 1991, o horário de verão não é observado na China. Entretanto, a região de Xinjiang, localizada na parte ocidental do país, segue o horário de Xinjiang, que está 2 horas atrás do horário padrão da China e é considerado um fuso horário não oficial. O Nepal também tem seu fuso horário exclusivo, pois funciona no horário do Nepal durante todo o ano, sem o uso do horário de verão. É um pouco diferente de outros países porque tem um deslocamento UTC de mais 5:45, o que significa que os relógios nepaleses estão 5 horas e 45 minutos à frente do tempo universal coordenado. Essa é uma diferença de apenas 15 minutos em relação à vizinha Índia, onde o horário padrão costumava ser o mesmo até que o Nepal decidiu definir seu próprio fuso horário em 1956. Agora vamos examinar o mapa da Europa. Grã-Bretanha, Portugal e Espanha estão todos localizados aproximadamente na mesma latitude. No entanto, apesar disso, é 1 hora mais cedo em Portugal e no Reino Unido em comparação com a Espanha. Por que isso acontece? Na década de 40, a Espanha foi instruída a mudar para o horário alemão, uma diretriz que foi aceita pelas autoridades espanholas. Com o passar do tempo, apesar das mudanças na liderança, a Espanha permaneceu no mesmo fuso horário, resultando em 1 hora atrasada em relação aos países vizinhos na mesma latitude. Mas, como muitos outros países, a Espanha adere ao horário de verão. A Groenlândia seria o 12º maior país do mundo se fosse independente, mas atualmente faz parte da Dinamarca. O país tem 3 fusos horários diferentes. A maior parte do país está 3 horas atrás do horário de Greenwich, com exceção de apenas uma cidade na costa leste, que está 2 horas à frente. A base aérea de Thule, no noroeste, opera no GMT-4, enquanto a pequena população de Denmark-Sund adere ao GMT. O horário de verão foi implementado para nos dar mais luz do dia à noite após o trabalho, o que poderia ajudar a economizar energia, reduzindo a necessidade de luzes e aquecimento. Ele foi sugerido pela primeira vez por Benjamin Franklin em 1784 para alinhar as horas de vigília com a luz do dia e economizar energia, e foi implementado em Port Arthur, Ontário, em 1906. Desde então, muitos países adotaram a prática, embora algumas regiões próximas à linha do Equador ou em altas latitudes tenham optado por não adotá-la devido a variações mínimas nas horas de luz do dia. Nos Estados Unidos, o horário de verão é observado em quase todos os lugares, exceto no Havaí e no Arizona. O clima quente e escaldante do Arizona faz com que o horário de verão seja meio sem sentido. As pessoas de lá preferem fazer suas coisas nas horas frescas da manhã do que suar à noite. No entanto, a nação Navarro, que é um território nativo americano autônomo, adere ao mesmo cronograma de horário de verão que o resto do país. Embora se estenda por 3 estados, Arizona, Novo México e Utah, eles mantêm o horário consistente em suas terras. Quanto ao Havaí, devido à sua localização tropical, a quantidade de luz solar não muda muito ao longo do ano. Se o Havaí mudasse seu fuso horário para UTC-9 durante o horário de verão, o sol nasceria por volta das 7 horas da manhã em junho. Isso ocorre porque a maioria das ilhas está situada a oeste do fuso horário do Havaí Aleutiano e, teoricamente, deveria estar no próximo fuso horário a oeste.
No passado, o horário padrão do Havaí era baseado em uma longitude diferente da atual. Olá! Uma pergunta rápida. Qual é a capital do Japão? Se você disse Tóquio, então acertou. Ok, Tóquio é uma das cidades mais modernas e coloridas do Japão, mas por mais de 1000 anos, Kyoto ocupou esse lugar. Sim, eu sei, os nomes são semelhantes. Mas, enquanto Tóquio é o centro futurista do Japão, Kyoto é uma das cidades mais tradicionais e históricas do país. É conhecida como a capital cultural do Japão. Vamos jogar um jogo de Identifique a Diferença. Aqui estão 2 fotos. A primeira é de Tóquio e a segunda é de Kyoto. Você consegue perceber qual é a principal diferença entre as duas? Mantenha esse pensamento por mais um segundo. Aqui estão mais 2 fotos. A primeira é de Asakusa, um bairro de Tóquio, enquanto a segunda é de Kyoto. O que você diria que é a principal diferença aqui? Provavelmente você pode adivinhar para onde estou indo. Se não conseguiu descobrir, vou explicar melhor. A principal diferença está nas cores. Se você já teve a chance de viajar um pouco, provavelmente notou como as cidades têm certos temas de cores. Por exemplo, Roma é terracota e Paris varia em tons de cinza e sépia. Observando essas imagens, é possível ver que Tóquio é brilhante, elétrica e até parece um pouco caótica. E Kyoto é monocromática e dá a impressão de ser mais calma e pacífica. É fascinante ver que o que causa essa distinção entre as duas cidades tem a ver com uma determinada lei paisagística. Olha só, em 2007, Kyoto aprovou uma nova lei que proíbe placas de rua coloridas. A lei também queria padronizar as construções em geral para fazer com que a cidade parecesse mais homogênea. Como Kyoto foi a capital do Japão por um longo período, ela foi construída usando a arquitetura e os princípios tradicionais do Feng Shui. É por isso que muitos dos edifícios têm o formato tradicional asiático, aquele com o teto curvo, como você vê no filme Mulan. Certamente, esse estilo está muito distante do que os arquitetos modernos estão fazendo atualmente. Se você der uma olhada em Tóquio, verá arranha-céus envidraçados em vez desses edifícios antigos. Mas tudo isso faz parte de um plano maior, colocado em ação por algo chamado Diretrizes de Paisagem de Miyako. O principal argumento da prefeitura para aprovar a lei foi que Kyoto estava perdendo sua paisagem única devido à modernização do Japão. Se Kyoto seguisse os passos de Tóquio e construísse enormes arranha-céus, os cidadãos perderiam a vista das 3 montanhas que cercam a cidade. E convenhamos, ninguém gostaria que isso acontecesse. Além disso, é bom poder ir a diferentes cidades do Japão e perceber que elas são únicas em seu próprio estilo. Se a lei da paisagem fosse aplicada em todo o Japão, não veríamos maravilhas arquitetônicas como a Tokyo Skytree e o edifício Asahi Flame. Dê uma olhada no distrito de Akihabara, em Tóquio. Ele é conhecido como um dos bairros mais modernos do Japão. Está repleto de tecnologia de ponta em cada esquina. E sim, também está repleto de placas por toda parte. Se compararmos com Kyoto após a aprovação da nova lei, a primeira coisa que teria de desaparecer seriam as placas nos telhados. E as luzes piscantes e móveis também são ilegais lá agora. Essa Starbucks de Kyoto também ilustra o que estou falando. Se você estivesse passeando pelas ruas bucólicas no interior de Kyoto, procurando um lugar para tomar um cappuccino, não veria essa cafeteria. Acho que podemos concordar que o logotipo tradicional da Starbucks foi feito para chamar a atenção, com aquela criatura coroada em forma de sereia apoiada em um fundo bem verde. Em outros lugares do Japão, ele ainda se parece com isso. Mas em Kyoto, a marca foi além para respeitar as novas diretrizes e produziu esse lindo logotipo de madeira e uma plaquinha que diz que este prédio tem lattes. Sim, de fato. Há vários exemplos como esse. Em Kyoto, o 7-Eleven não tem suas tradicionais listras vermelhas, laranja e verdes. Seu logotipo foi alterado para preto e branco. Você pode achar que isso é sem graça, mas acho que podemos concordar em discordar. Ele parece perfeito quando se olha para os arredores. E o que dizer do McDonald's? A franquia de hambúrgueres mais famosa do mundo. Ela manteve seu logotipo amarelo, mas retirou o vermelho do fundo. Em termos da paleta de cores permitida, a lei usa o sistema de cores Munsell para determinar quais níveis de croma são aceitáveis. Normalmente, a versão desbotada de cores fortes como vermelho, preto, verde e assim por diante é aceita. Agora imagine se eles adotassem uma paleta de Wes Anderson. Com certeza, pareceria uma cidade de brinquedo. No início, os vendedores e lojistas se sentiram incomodados com a nova lei.
Eles não entendiam por que tinham que mudar sua marca em nome de uma estética que a cidade estava tentando preservar. Mas com o tempo, eles não apenas aceitaram a nova lei, como também já podiam ver os benefícios dela para o sucesso de sua marca. Isso ajudou a transformar Kyoto em uma atração turística ainda maior. Os turistas se sentem como se estivessem viajando no tempo de certa forma. Alguns turistas até gostam de se vestir com kimonos tradicionais e andar por aí como geishas. O município também iniciou um sistema de prêmios para compensar as lojas e marcas que fizeram bem o dever de casa. É claro que a Starbucks camuflada ganhou um prêmio em 2018, assim como a Sagawa, uma importante empresa de entregas do Japão, em 2012. Não foram apenas as lojas que precisaram se ajustar às novas diretrizes. Coisas como máquinas de venda automática e agências de correio também precisaram ser atenuadas. Novamente, a ideia é tornar a cidade mais coerente visualmente, e elas certamente ajudam. O que acontece se você não seguir as regras? Bem, as pessoas que decidem ignorar a lei da paisagem podem passar até 1 ano na cadeia ou pagar uma multa enorme. Também podemos comparar as diferenças dentro da própria Kyoto. Ao redor do centro da cidade, a lei de paisagismo é menos rigorosa. Portanto, você encontrará edifícios mais altos e placas ainda maiores e mais coloridas. Mas, ao sair do centro e ir em direção a cidades menores no interior, a lei é muito mais rigorosa. Ela é especialmente rigorosa em torno dos locais que são patrimônio da Unesco. Caso você não saiba, há 17 patrimônios históricos em Kyoto. Sim, são muitos, mas é isso que torna Kyoto tão única. Bem-vindo ao bairro de Pontosho. Esse bairro é um bom exemplo de como a lei da paisagem mudou a disposição da cidade ao longo dos anos. O Pontosho é um beco bonito em Kyoto que se estende por vários quarteirões. Se você observar essa imagem do Google Street de 2009 e essa de 2023, verá diferenças claras. Para começar, a enorme placa na entrada do beco não existe mais. Assim como os fios pendurados no topo das lojas. A calçada foi refeita e as placas das grandes lojas desapareceram. Está muito mais limpo. À noite, o beco se transformou no local perfeito para um jantar atmosférico, já que sua legislação decidiu determinar o tipo de iluminação permitida no bairro. Essa é a aparência do beco à noite. Ei, você gostaria de comer um sushi? Não posso deixar de pensar que essa lei da paisagem contribuiu muito para a arquitetura minimalista do Japão. Embora imagens como essas, em Tóquio, estejam longe da ideia que temos dessa estética minimalista, Kyoto se encaixa perfeitamente nela. Que tal darmos uma olhada rápida no interior de um desses estabelecimentos? A Starbucks que mencionamos anteriormente também investiu na transformação local de seu design de interiores. É o primeiro Starbucks em que se pode tomar chá em um piso de tatame. Você pode se sentar com as pernas cruzadas, como muitos japoneses fazem, e desfrutar de uma deliciosa bebida quente. Devo dizer que gostei bastante da nova Kyoto. E você? Um iceberg colossal, maior do que uma cidade, se separou da Antártida em meados de 2021. É tão grande que é 40 vezes maior que Paris e 73 vezes o tamanho de Manhattan. Imagine que você saia da sua pequena cabana de férias na costa da África do Sul, perto da cidade de Porto Elizabeth. Aí pega uma xícara de chá logo após acordar. Vai para o seu mirante ver o vasto Oceano Índico à sua frente. Algo chama sua atenção. À direita, há algo tão monumental que você não consegue entender. É uma laje gigante de gelo com 90 metros de altura e se estendendo por muitos quilômetros, até onde se consegue enxergar. O bloco se move lenta, mas implacavelmente em direção ao alto mar. Se for longe o suficiente, pode chegar à costa oeste da Austrália. Brincando na frente dele, há um grupo de golfinhos, como às vezes fazem perto da proa de um navio. No entanto, são apenas manchas em comparação com o tamanho gigantesco. Você está tão chocado que deixa cair sua xícara. Seus olhos estão arregalados. É como algo saído de um filme de ficção científica. É um sonho? Você está vendo coisas? Não, é o A76. É real e atualmente está em movimento. Ninguém tem certeza do que pode acontecer com ele. Bom, os cientistas têm algumas teorias, mas vamos entender seu tamanho primeiro. O iceberg tem 177 quilômetros de comprimento e 25 de largura.
tem basicamente a forma de um dedo gigantesco. Se você estivesse na costa de Dover, olhando do outro lado do Canal da Mancha em direção à França, o bloco de gelo seria quase da mesma largura. O canal tem 35 quilômetros de diâmetro em sua parte mais estreita. Isso significa que aproximadamente 2/3 dessa distância seriam preenchidos com um iceberg. Isso se ele estivesse à deriva, com o dedo apontando para baixo, por assim dizer. Se estivesse voltado para o outro lado, ainda poderia entrar no Canal da Mancha. Mas, à medida que se aproximasse dos pontos mais estreitos, esmagaria as costas da Inglaterra e da França e subiria por cima da terra. Deslizaria sobre os campos verdes ingleses. O gelo branco se destaca contra o verde. Entraria pelos vinhedos da França e baixaria temporariamente a temperatura de tudo ao seu redor. As uvas seriam como cristais de geleia. Ele passaria por rodovias e os motoristas parariam para observar essa coisa colossal como um visitante de outra galáxia. Você poderia arrancar pedaços para pôr em sua bebida enquanto ele passasse. Caso isso não desse certo, você poderia escalá-lo bem nos arredores de Londres. Ele certamente seria útil no verão. Mas vamos voltar ao que realmente aconteceu e o que os cientistas acreditam que vai acontecer com ele. No início de 2022, o A-76 é o maior iceberg flutuante do mundo. Se desprendeu da plataforma de gelo Filchner-Ronne, na Antártida, em meados de maio de 2021. Desprendimento de gelo é a quebra de pedaços de gelo da borda de uma geleira. Em seguida, um deles se afasta da massa para formar uma entidade separada. Se você estivesse por perto, ouviria muitas rachaduras e um barulho muito alto. Blocos de até 60 metros se libertariam e colidiriam com a água. Isso causaria ondas enormes. Nem mesmo surfistas aventureiros gostariam de encará-las. O desprendimento de gelo é um evento natural. A área onde o A-76 se separou viu pouca mudança nas últimas décadas. Existiram pedaços ainda maiores do que o A-76, mas este é atualmente o maior do mundo. Cientistas do British Antarctic Survey que o perceberam. Há imagens de satélite dele se libertando, capturadas pelo Sentinel-1A da Agência Espacial Europeia. O tamanho foi estimado em 4.320 km². No momento, está no Mar de Weddell, ao redor da Antártida. Ele faz parte do Oceano Antártico. Recebeu o nome em homenagem ao marinheiro escocês James Weddell, que entrou na área em 1823. Os cientistas consideram que a região tem água mais clara que qualquer mar. Imagine espiar suas profundezas de um barco. Que vista fantástica deve ser! A área está cheia de baleias e focas. Ao olhar para baixo, é possível ver baleias assassinas, jubartes, baleias de mink, focas leopardo e focas caranguejeiras. E se você olhar para a terra, provavelmente verá uma colônia de pinguins de Adélia. Eles são a espécie de pinguim dominante nesta área, porque se adaptam ao ambiente hostil. Na verdade, trata-se do único local no mundo em que vivem. Que incrível variedade de vida selvagem para observar! Tudo no conforto do convés do navio, enquanto você bebe outra xícara de chá quente. Faz muito frio por aqui. Para ter uma ideia do que poderia acontecer com o A-76, os cientistas se referem a outros dados, como o ainda maior iceberg chamado A-68. Ele se desprendeu da plataforma de gelo conhecida como Larsen C, na Antártica, em 2017. Embora pensar nele também navegando pelo Canal da Mancha possa ser emocionante e um pouco assustador ao mesmo tempo, o A-68 flutuou para mares mais quentes e no início de 2021 praticamente se dissipou. Essa foi uma morte até que rápida. Alguns icebergs foram observados vagando por até 18 anos. Suponha que eles permaneçam nas águas relativamente frias. Tudo depende de onde o A-76 decidir ir. Os satélites ajudaram os cientistas a acompanhar esses movimentos monstruosos enquanto passariam despercebidos no passado. É assim que eles sabem que no dia 148, este iceberg se dividiu em 3 fragmentos, criativamente nomeados de A-76A, A-76B e A-76C. Os números podem ser chatos, mas são baseados no quadrante antártico em que foram avistados pela primeira vez. Se esses enormes pedaços se romperem completamente, isso não aumentará o nível do mar, porque já faziam parte da plataforma de gelo flutuante. Imagine esses pedaços de gelo no seu copo. Eles já ocupam uma certa quantidade de espaço e simplesmente mudarão de forma na água. Icebergs como estes são diferentes de geleiras ou mantos de gelo encontrados em terra.
Essas são as coisas que ajudam a elevar o nível do mar quando quebram e derretem. Por exemplo, se todo o manto de gelo da Antártida derretesse, poderia aumentar o nível do mar em quase 58 metros. Se você acha que o A76 é enorme, e claramente é, existia outro que o faria parecer pequeno em comparação. O maior iceberg foi avistado em novembro de 1956, 240 quilômetros a oeste da ilha Scott, no Oceano Pacífico Sul. Foi visto por um navio conhecido como USS Glacier. Foi dimensionado em mais de 30 mil metros quadrados, ou seja, era maior do que a Bélgica. O que pode acontecer com os pedaços de A76 dependerá de alguns fatores. As correntes oceânicas podem causar um impacto significativo, assim como a direção e a velocidade do vento. Outra alternativa é a aproximação das costas, onde podem congelar em blocos de gelo. Eles também podem derivar em águas rasas e atingir o fundo do mar. A parte mais profunda do iceberg pode agir como a quilha de um barco, cavando no fundo do oceano. Mas o tamanho do bloco o manteria em movimento. Logo estaria rasgando o chão, criando um sulco longo e estreito. Peixes se espalhariam, a terra tremeria. O barulho seria tremendo. Na verdade, isso é bastante comum em ambientes de mar aberto, perto de onde o gelo é encontrado. Você não gostaria de mergulhar nas proximidades quando um desses fizer isso. No entanto, isso seria algo espetacular de se observar. Geralmente, os icebergs se deterioram através do derretimento e fraturamento, o que, como se pode imaginar, altera a massa e a área de superfície. Combinado com correntes eólicas e oceânicas, pode dificultar a modelagem do iceberg. Quanto ao A76, temos que esperar para ver. Antes de irmos, vamos voltar à nossa viagem imaginária pelo Canal da Mancha. A Ilha de Gelo, 73 vezes o tamanho de Manhattan, com seu gigantesco dedo gelado apontado para o Mar Celta, vagando constantemente para frente, incapaz de ser parado. Centenas de milhares de pessoas se reuniram nas costas da Inglaterra e da França para assistir a esse espetáculo extraordinário enquanto ele passa. No topo do gelo, há milhares de pinguins brincando alegremente. Eles quase parecem estar acenando de volta para a abundância de turistas que os animam em seu caminho, além das crianças pulando de alegria com a visão mais espetacular que já testemunharam. Quer chegar o mais perto possível da Lua sem sair da Terra? Fácil! Pegue um avião para o Equador e escale o Monte Chimborazo. Eu sei, pode parecer estranho, mas me ouça. O Everest é a montanha mais alta quando se mede a partir do nível do mar, mas o pico do Chimborazo é, na verdade, o ponto da Terra mais próximo da Lua. Aqui está a física por trás disso. O Monte Everest tem mais de 8.800 metros de altura e o Chimborazo tem apenas cerca de 6.100 metros. Mas o segredo está na distância que eles estão do núcleo da Terra. A Terra não é uma esfera perfeita. Ela é rechonchuda no meio e ligeiramente esmagada na parte superior e inferior. A parte gordinha no meio é chamada de Equador. A montanha de que estamos falando, Chimborazo, está localizada a alguns graus da linha do Equador. Portanto, como a esfera mole é mais rechonchuda na parte central, o pico do Chimborazo se destaca mais no espaço. Isso significa que se você subir até o pico dessa montanha, estará um pouco mais perto da Lua do que se subir até o Monte Everest. No Mar do Norte, ao largo da costa da Inglaterra, há uma minúscula plataforma flutuando, aproximadamente do tamanho de 2 quadras de tênis. Você pode pensar que se trata de uma plataforma de petróleo, mas esse é o Sealand, o menor país do mundo. A plataforma da Rogge Tower foi construída durante a primeira metade do século XX como um forte para proteger os navios ingleses. Nos anos 60, um homem chamado Paddy Roy Bates decidiu reivindicar esse antigo forte como seu próprio país, batizando-o de Principado de Sealand. Paddy deu ao seu país tudo o que ele merecia: uma bandeira nacional, uma moeda, uma constituição, selos e um sistema de içamento. A propósito, é assim que você entra no país, içado até a parte superior da plataforma. Atualmente, essa micronação é chefiada pelo monarca Michael Bates, que é membro da autoproclamada realeza do país. Eu sei, mas por que esperar na fila do trono britânico? A nação tem seu próprio fã-clube, que torce pelo Clube Nacional de Futebol do país. Seu time compete em torneios internacionais, onde geralmente joga com outras nações pequenas. Embora a Sealand tenha apenas um residente oficial até o momento, jogadores de outro país se juntam para ajudar o time de futebol.
Um dos torcedores do país também colocou uma bandeira de Sealand no topo do Monte Everest. Ter sua cozinha em um país e sua sala de estar em outro. Essa é a realidade diária de alguns moradores de Barlow. Nessa cidade, a fronteira entre a Bélgica e a Holanda não passa apenas pelas ruas, ela corta os prédios. Para navegar nessa configuração, foi criada uma regra segundo a qual a nacionalidade de uma casa é determinada pela localização da porta da frente. Mas essa solução criou seus próprios problemas. Há uma casa em que a porta da frente fica exatamente na fronteira, dando a ela 2 endereços, um na Bélgica e outro na Holanda. Os proprietários dessa casa tiveram uma oportunidade única. Eles podiam escolher de que país gostariam de receber seus serviços públicos, como gás e água. E você adivinhou, eles escolheram o país onde essas coisas eram mais baratas, nesse caso, a Bélgica. No Senegal, na África, há um lago que parece saído diretamente de um filme de ficção científica. A cerca de 29 quilômetros ao norte da capital, Dakar, encontra-se o Lago Hetba, também conhecido como Lac Rose. Esse lago é famoso por sua água rosa brilhante. Sim, ele realmente é rosa, e você pode até nadar se estiver disposto a isso. Mas esteja preparado, a água é super salgada, um dos lagos mais salgados do mundo, com níveis de sal acima de 40%. A cor rosa vem de uma espécie de alga minúscula. Essas algas produzem pigmentos vermelhos que refletem a luz do sol, dando ao lago sua tonalidade única. Se quiser ver o lago em sua cor rosa mais brilhante, visite-o durante a estação seca, de novembro a junho. A água da chuva em outras épocas do ano pode tirar parte da cor. A propósito, há outros lagos cor-de-rosa em todo o mundo, como o Lago Hiller, no oeste da Austrália, e o Lago Natron, na Tanzânia. Há uma colina que parece estar pegando fogo o tempo todo. Localizadas na região ártica do Canadá, as colinas fumegantes são uma visão verdadeiramente única na Terra. Alguns dos minerais encontrados aqui são tão raros que só foram vistos em Marte. Por pelo menos algumas centenas de anos, o solo aqui tem fumegado continuamente. A princípio, os exploradores pensaram que isso se devia a um vulcão ativo, mas acontece que a fumaça vem de outra coisa. O solo das Smoking Hills contém enxofre e carvão, e quando esses materiais se misturam com o oxigênio, eles pegam fogo espontaneamente e continuam queimando. Mas não tenha nenhuma ideia aventureira sobre a visita. O ambiente aqui é extremamente severo, a fumaça tóxica e as temperaturas podem ser perigosamente altas. Portanto, eu tentaria Orlando. A Nova Zelândia é famosa por suas paisagens deslumbrantes, mas também tem um tesouro escondido no subsolo. Nas profundezas de algumas cavernas na ilha norte do país, você pode encontrar uma maravilha natural hipnotizante. Para vê-la, é preciso descer mais de 46 metros em uma série de cavernas escuras e sinuosas. À medida que se aprofunda, você entrará na escuridão total até chegar ao teto da caverna, que está repleto de criaturas minúsculas e brilhantes. Esses são os glowworms nativos da Nova Zelândia, que são as larvas de um tipo especial de mosquito-fungo encontrado apenas nesse país. Eles emitem uma luz azul brilhante para atrair a presa. Se tiver a chance de fazer um passeio por essas cavernas, a sensação é de estar flutuando em uma galáxia, com milhares dessas estrelas vivas brilhando acima e seu brilho refletindo na água abaixo do seu barco. É uma visão incrível, como entrar em um mundo mágico e brilhante. O México é o lar de uma das cavernas mais incríveis do mundo, chamada de Caverna dos Cristais. Se você acha que já viu cristais grandes antes, espere até ver estes. Por volta de 1910, mineiros da cidade de Naica, Chihuahua, descobriram uma caverna cheia de cristais de selenita transparentes. Mas foi somente 90 anos mais tarde que eles encontraram uma caverna ainda mais incrível, repleta de cristais enormes, alguns com até 12 metros de comprimento e pesando até 55 toneladas. Os cientistas acreditam que há 26 milhões de anos, água quente e rica em minerais encheu essa caverna, permitindo o crescimento desses enormes cristais. Acredita-se que os cristais de Naica sejam os maiores do mundo, fazendo com que as pessoas que estão próximas a eles pareçam minúsculas. Entretanto, explorar a caverna não é fácil. Em seu interior, as temperaturas chegam a 57 graus Celsius. Mesmo com proteção, as pessoas só podem ficar lá dentro por 20 a 30 minutos. É um lugar extraordinário, mas não exatamente confortável para os seres humanos. Mauritius é famosa por suas belas praias e águas azuis cristalinas, mas também tem uma ilusão de ótica impressionante em seu canto sudoeste, que parece uma cachoeira subaquática. Embora pareça que a água está fluindo para o oceano, o que você está vendo na verdade é um truque de luz e do fundo do mar.
A ilha fica em uma plataforma oceânica com apenas 152 metros de profundidade, mas logo após a borda ela desce até 4 quilômetros de profundidade. Essa queda cria a ilusão de uma cachoeira, pois as correntes empurram a areia e as partículas para a borda, fazendo com que pareça que a água está caindo em cascata. Portanto, embora não seja uma cachoeira subaquática de verdade, é definitivamente uma visão legal de se ver de um barco. Este é um lugar que pode lhe dar calafrios ou deixá-lo maravilhado, dependendo de quando você o visitar. Perto da pequena cidade de Gryfino, na Polônia, há uma floresta de pinheiros com uma estranha reviravolta. Todos eles estão dobrados em suas bases. Durante o dia, essas árvores com suas curvas acentuadas de 90 graus parecem fascinantes e até um pouco extravagantes. Você pode até encontrar um lugar confortável para se sentar se estiver fazendo um piquenique. Mas se você visitar a Crooked Forest à noite, ela terá uma atmosfera totalmente diferente. Uma fina camada de neblina paira ao redor, fazendo com que a floresta pareça estranha e um pouco assustadora. Além disso, os cientistas ainda não sabem ao certo por que as árvores são curvadas dessa forma. E então, você prefere vê-la à luz do dia ou na misteriosa escuridão da noite? Uau! Quando se pensa na Noruega, as coisas que vêm à mente são o sol que nunca se põe no verão, a natureza inacreditável, o fato de ser um dos países mais felizes do mundo e até mesmo os ursos brancos que vagam livremente na natureza. Imagino que eles também sejam felizes. Já está planejando sua viagem para esse país dos sonhos? Bem, não se apresse, você terá que rever seu orçamento. O combustível lá é de 10 a 15% mais caro do que em outros países da Europa Ocidental. Uma refeição em um café custará pelo menos $30 por pessoa. Além disso, considere-se sortudo se conseguir encontrar um hotel a $100 por noite. Se você pesquisar no Google o país mais caro do mundo, verá esta lista. A Suíça, que é fantasticamente cara, os Estados Unidos, já estive lá, sei disso, Luxemburgo, que também não é uma surpresa, e de repente está lá a Noruega. Para que você saiba, uma família de 4 pessoas precisaria de mais de $4.000 por mês para viver no país, e isso nem inclui o aluguel. Especialistas dizem que a Noruega é cerca de 7% mais cara que os Estados Unidos. No entanto, é um país um pouco estranho. Normalmente, as nações mais ricas têm moedas nacionais mais fortes que o dólar americano. Veja os francos suíços, por exemplo, ou o dinar kuwaitiano, que é literalmente o carro-chefe quando se trata de moedas. Por exemplo, um dinar kuwaitiano pode lhe render $3,25 americanos. Agora, é aqui que vem o descompasso. A coroa norueguesa é considerada a moeda mais fraca do Ocidente. Por quê? No mundo selvagem das moedas globais, a coroa norueguesa costumava ser um jogador forte, conhecido por suas jogadas inteligentes. Mas, surpreendentemente, agora é a moeda mais fraca do Ocidente, tendo sofrido um grande golpe na última década. Ela teve uma forte queda em relação ao dólar americano e ao euro, causando preocupação para os bancos centrais e para os investidores de todo o mundo. A montanha-russa do preço do petróleo é um fator importante na luta da coroa, já que a Noruega depende muito das exportações de petróleo. Porém, mesmo com os preços do barril relativamente altos, ela continua historicamente fraca em relação às principais moedas. A fraca coroa norueguesa também está afetando as pessoas comuns, com o aumento dos preços de quase tudo devido ao grande volume de importações. A inflação está crescendo, o que leva ao aumento das taxas de juros pelo Norges Bank. Isso prejudica o mercado imobiliário e torna a vida mais cara para os cidadãos noruegueses. Portanto, um dos supostos motivos pelos quais o país é tão caro pode ser a moeda nacional fraca. O que mais a Noruega tem de especial? O clima, com certeza. Pode ser difícil imaginar um lugar gelado mergulhando em riquezas. É uma imagem que geralmente vemos nas mídias sociais com geotags Dubai, Arábia Saudita ou até mesmo Kuwait. E faz sentido pensar agora que todas as riquezas estão em algum lugar ao sul, já que esses locais têm economias fortes baseadas no petróleo e moedas super fortes. Mas na realidade as melhores economias do sul são uma tendência atual. Você já se perguntou por que os países frios parecem estar ganhando dinheiro, enquanto os quentes estão apenas se recuperando? Acontece que aqueles que vivem em climas frios tiveram que se esforçar apenas para sobreviver ao inverno. Pense em construir abrigos, estocar alimentos e manter o fogo aceso. Enquanto isso, aqueles que se aqueciam ao sol tinham um pouco mais de facilidade para caçar e procurar alimentos durante todo o ano. Essa teoria é verdadeira até mesmo na Terra lá embaixo.
Sydney e Melbourne, as principais cidades no jogo da riqueza da Austrália, também são algumas das cidades mais frias, enquanto Darwin, a mais quente, está ficando para trás. Alguns podem argumentar que essa teoria não se sustenta quando olhamos para as civilizações antigas ou para os hotspots modernos como a tropical Singapura. Mas os tempos mudam, assim como a geração de riqueza. Antigamente tudo girava em torno da agricultura, mas agora está mais relacionado à indústria e à inovação. Portanto, a Noruega pode parecer ter sido obrigada a ficar rica histórica e geograficamente. No entanto, não é bem assim. Ali costumava haver muitas dificuldades. Antigamente, o país enfrentava tempos difíceis, com invernos rigorosos e geografia complicada. Houve até fomes que levaram as famílias a buscar uma vida melhor nos Estados Unidos. Então, como a Noruega passou da pobreza à riqueza? Sim, o petróleo e o gás tiveram um papel importante. O país é pequeno, mas tem cerca de 0,31% de todas as reservas de petróleo do mundo. Porém, a história não se resume apenas ao ouro negro. Por exemplo, a maior reserva de petróleo não está em algum país árabe, mas na Venezuela, que conta com até 20% do ouro líquido do mundo. Ainda assim, a economia venezuelana está longe de ser estável. Assim, nem tudo se resume ao petróleo. Embora superada em tamanho de floresta por outras nações europeias, a Noruega era uma potência incomparável em madeira durante a era da navegação. Graças ao caminho estratégico do fiord, a madeira de suas florestas do interior podia chegar rapidamente às fábricas do lado do fiord e aos mercados globais. À medida que as ferrovias liberavam um potencial florestal maior em outros países após o século XIX, a Noruega era a rainha da madeira da Europa, reforçada por uma frota mercante de classe mundial no século XX. A riqueza em madeira, aliada às primeiras normas sociais de cooperação, estimulou o crescimento em vários setores, desde a agricultura até a pesca e os bancos. Apesar de ter sido rotulada como pobre no século XIX, o PIB per capita do país superou o das nações do leste e do sul da Europa. A ascendência da nação continua além da descoberta de suas reservas de petróleo. A Noruega é única, com uma população pequena, mas um território extenso. Apesar de sua vastidão, os países nórdicos são dispersos e considerados entre os países mais espaçosos do mundo. A maior parte do território do norte se estende além do Círculo Polar Ártico, oferecendo paisagens severas com solo fino cobrindo o leito rochoso. O terreno difícil da Noruega, repleto de montanhas e com uma estação de crescimento curta, limita a terra arável a apenas 2,2%, semelhante ao Iêmen. Essa terra dispersa em pequenos vales torna impraticável a agricultura extensiva, muito diferente da agricultura eficiente dos Estados Unidos. Com uma enorme porção de terra e litoral, mas com uma população pequena, a Noruega faz muito dinheiro com seus recursos. Além disso, a natureza tem sido muito gentil, com ricos locais de pesca, energia hidrelétrica dos rios e energia das águas frias. E só então vem aquela pequena coisa chamada petróleo. No final dos anos 50, houve uma grande descoberta que mudou tudo para a economia do país. Hoje em dia, as atividades petrolíferas têm sido um grande divisor de águas por lá, alimentando seu crescimento econômico e financiando seu estado de bem-estar social. Mas a Noruega não se limitou a ficar de braços cruzados e observar o fluxo de dinheiro. Ali se tomam medidas inteligentes, como a criação de um fundo soberano para administrar sua riqueza petrolífera a longo prazo. O fundo recebe muito dinheiro, atualmente em 1 bilhão e 700 milhões de coroas norueguesas, ou mais de 160 milhões de dólares americanos. O país usa os juros desse fundo para aumentar seu orçamento anual, garantindo assistência médica, educação e bem-estar de alto nível para seus cidadãos. E aqui está o ponto alto. A Noruega não está descansando sobre os louros. Eles estão investindo em tecnologias sustentáveis, como a energia eólica offshore, para garantir um futuro brilhante além do petróleo e do gás. A Noruega pode ser cara, mas não pode competir com o lugar de maior custo de vida do mundo para se viver, Mônaco. É quase 4 vezes mais caro do que a média global. Portanto, se você deseja conviver com os ricos e famosos, não procure mais em Mônaco. Com os preços dos imóveis subindo para uma média de mais de $50 mil por metro quadrado em 2022, não é de se admirar que esse pequeno país seja um imã para os ricos. No entanto, há um lugar que é particularmente caro para turistas, e não estou falando de armadilhas para turistas. Nem Oslo, nem Mônaco conseguem superar os preços em... Tire um segundo para dar seu palpite. Pronto? Bem-vindo a Ashgabat, a capital do Turcomenistão.
Uma jarra de leite custa incríveis 15 dólares americanos, enquanto um plano padrão de assinatura de internet sai por 186 dólares americanos por mês. Acalme-se, você não é pobre, é apenas um problema econômico. O motivo desses preços é simples. A taxa de câmbio da moeda nacional do Turcomenistão em relação ao dólar é fixa e nunca muda. Um dólar equivale a 3,5 manates, e tem sido assim desde 2015. Os preços locais na moeda local aumentam devido à inflação, o que faz com que não sejam proporcionais aos preços em dólares. A taxa de câmbio nunca muda. Assim, para quem mora lá, esses preços não parecem ser extraordinários, mas para quem vai com dólares, a viagem sairá cara. A mansão LaLaurie, localizada no French Quarter de Nova Orleans, tem uma reputação sombria. Sua antiga proprietária, Madame Delphine McCarty LaLaurie, era uma socialite rica no início do século XIX. A lenda urbana diz que ela tratava muito mal seus funcionários. Certa noite, em 10 de abril de 1834, a casa de Madame LaLaurie começou a pegar fogo. A senhora e sua família conseguiram escapar, mas ela abandonou seus empregados. Eles ficaram trancados dentro da casa. Os habitantes locais, indignados com sua negligência, reuniram-se ao redor da casa, quebraram algumas de suas paredes e, por fim, roubaram os pertences restantes. Após o incêndio, a família LaLaurie fugiu para Paris. Outra mansão particular foi construída nesse terreno da Louisiana, mas disse que os fantasmas daqueles trabalhadores ainda estão presos dentro da propriedade. Eles tendem a incomodar as pessoas vivas que exigem justiça. Hoje a casa é particular, mas você pode agendar uma visita guiada e ouvir essa história em detalhes. A propósito, a mansão e seu notório proprietário desempenharam um papel importante na franquia American Horror Story. Embora eles não tenham de fato filmado a série nessa casa em particular, a atriz e diretora americana Kath Bates interpretou Madame LaLaurie e mostrou o caráter peculiar dessa famosa mulher. Portanto, você pode dar uma olhada se não tiver medo. Nosso próximo destino assustador também foi mostrado em uma franquia de filmes, The Amityville Horror. A mídia diz que essa casa em estilo colonial holandês está localizada no vilarejo de Amityville, em Nova York. George e Kathy Lutz compraram essa propriedade em 1975 por 80 mil dólares. O preço baixo se deveu à tragédia que aconteceu na casa um ano antes. Em uma noite, um jovem chamado Ronnie DeFeo, que morava na casa, tirou a vida de todos os membros de sua família. A família Lutz começou a perceber atividades estranhas na casa, como odores fantasmas, temperaturas excessivamente baixas e sons altos de origem desconhecida. De acordo com a família Lutz, um dia eles chamaram um pregador para limpar as vibrações sinistras, mas ele se sentiu muito mal durante o ritual e suas mãos começaram a sangrar. Os Lutz fugiram da casa às pressas. Sua história assustadora inspirou de Amityville Horror, um livro escrito pelo autor americano Jay Anson, com vários filmes de terror de sucesso. Embora a casa tenha sido reconstruída, ela ainda existe. No entanto, seu endereço foi alterado para confundir a trilha e evitar que multidões de turistas se aglomerem ao redor dela. Você reconhece essa casa aparentemente fofa em Harrisville, Rhode Island? Ela é conhecida como uma das casas mais assombradas dos Estados Unidos. A propriedade ganhou sua notória reputação depois que várias pessoas perderam suas vidas nessa casa ao longo dos anos. Em 1970, a família Perrons começou a viver aqui. E, de acordo com a lenda, um ser invisível vivia com eles. No início, a entidade era brincalhona, mas depois começou a ficar mais sinistra. Os membros da família sofreram ataques físicos e doenças inexplicáveis. Eles convidaram os famosos caçadores de mistérios Ed e Lorraine Warren para pesquisar o caso, que mais tarde inspirou um livro e o filme The Conjuring, lançado em 2013. Em 19 de dezembro, a propriedade foi comprada pela família Heisens, que também investigava mistérios. Eles relataram coisas estranhas acontecendo na casa e acabaram desenvolvendo um negócio bem-sucedido de turismo mal-assombrado. Venderam a propriedade por quase $1,5 milhão em 2022. Vamos para o Tennessee. A lenda urbana conta uma história assustadora que começou em 1804. John Bell e sua família se mudaram da Carolina do Norte para essa fazenda de aparência pacífica. No início, tudo correu bem. Porém, 13 anos depois, a família começou a passar por eventos de arrepiar os ossos. No início, passaram a ver sombras estranhas parecidas com animais ao redor da fazenda. Logo, esses hóspedes misteriosos começaram a sussurrar e, eventualmente, a falar em voz alta. Uma entidade misteriosa começou a acordar a família à noite com ruídos altos e ataques. Isso incomodava especialmente sua filha mais nova, Betsy Bell.
Mãos invisíveis agarravam Betsy pelos cabelos e batiam em seu corpo. Quando ela cresceu e estava prestes a se casar, a entidade fez de tudo para romper o noivado, dizendo que Betsy não seria feliz com o noivo. Os boatos sobre esses acontecimentos assustadores se espalharam por todo o vilarejo. Os habitantes locais começaram a visitar a fazenda, esperando ver com seus próprios olhos. Eles chamavam a entidade de Bell Witch. Muitos anos se passaram, mas os habitantes locais ainda acreditam que o fantasma da bruxa má vive nesses lugares e se esconde em uma caverna perto da fazenda. Ohio é um dos estados mais notoriamente assombrados dos Estados Unidos. Um de seus pontos lendários é o reformatório de Mansfield, uma antiga prisão que supostamente abriga as entidades mais assustadoras do país. A prisão tem quase 130 anos de idade. Foi fechada em 1990 e logo ganhou fama, especialmente depois de se tornar o local de filmagem de The Shawshank Redemption. E já que estamos passando por Ohio, vamos dar uma olhada em outro lugar assustador. O Chippewa Lake Amusement Park costumava atrair muitos visitantes com seus vários brinquedos, montanhas russas e a icônica roda gigante. Mas na década de 1970, 100 anos após a inauguração, o parque foi forçado a fechar. Isso aconteceu devido à manutenção precária e ao baixo número de visitantes. O parque passou por vários incêndios. Por isso, hoje ele parece um monte de ruínas assustadoras cobertas de arbustos e ferrugem. Mark Twain está morando nessa casa carismática em Hartford, Connecticut, por cerca de 17 anos. Nesse período, ele escreveu As Aventuras de Tom Sawyer e As Aventuras de Huckleberry Finn. Hoje, essa propriedade funciona como um museu que mostra a vida do autor, mas também é conhecida por alguns fenômenos misteriosos. Vários visitantes relataram ter ouvido ruídos estranhos e visto um fantasma de uma mulher vestida de branco. A parte mais assustadora da casa é a sala de bilhar. Twain costumava relaxar muito lá durante sua estadia. E hoje, alguns visitantes afirmam que sentem o cheiro de fumaça de tabaco quando passam por lá. A Pensilvânia tem muitas histórias aterrorizantes a oferecer. Apesar de sua aparência chique, essa mansão sofisticada está vazia há algum tempo. Seu proprietário, Peter Widener, terminou a construção depois de perder sua amada esposa, Hannah, durante uma trágica viagem de iate. E isso aconteceu no final do século XIX. E, por fim, Widener perdeu vários parentes nessa casa. Ele era rico o suficiente para investir na construção do Titanic. Talvez estivesse fascinado pela ideia de um navio inafundável. Mas, infelizmente, o filho mais velho e o neto de Peter perderam suas vidas quando o Titanic afundou. Por fim, a mansão foi abandonada. Mas dizem que os fantasmas da família Widener ainda estão lá. E falando sobre o Titanic, Molly Brown foi uma das sobreviventes. Ela ficou famosa por remar em um bote salva-vidas por cerca de 7 horas antes de chegar a um lugar seguro. Mas a própria mansão de Molly em Denver ganhou uma reputação assustadora. Ela era a dona da propriedade assombrada junto com seu marido, que dirigia um negócio de mineração. Ao longo dos anos, várias pessoas relataram ter visto fantasmas de gatos e figuras humanas correndo pela escadaria da casa. As testemunhas de tais visões insistem que algo assustador está definitivamente acontecendo por trás dessas paredes. Atualmente, a mansão funciona como um museu, portanto, você pode ir e ver com seus próprios olhos. E que tal encontrar um fantasma assustador enquanto faz compras casuais no Sorro? A lenda urbana remonta a 1799. Uma jovem senhora, Gulielma Elmore Sands, tentou fugir com seu amante, Levi Weeks. Eles eram inquilinos da mesma pensão. Cerca de 2 semanas depois, seu corpo foi encontrado no fundo de um poço no prédio, que hoje abriga uma grande loja de varejo, a COS. Após a terrível descoberta, a polícia prendeu Levi, embora ele tenha sido absolvido. Disse que o fantasma de Sands assombra o prédio como um aviso para outras senhoras. O mais assustador é que o poço ainda está lá e os clientes podem vê-lo no porão, na parte de trás do departamento masculino. Prepare-se e seja bem-vindo à famosa loja de brinquedos assombrados em Sunnyvale, Califórnia. A lenda diz que o terreno sob a propriedade costumava ser uma plantação de Martin Murphy. Ele contratou um pregador, Johnny Johnson, que se apaixonou pela filha de Murphy, Elizabeth. Mas ela ficou noiva de um advogado. Johnny ficou com o coração partido e perdeu a vida em um acidente enquanto cortava lenha. Hoje, o fantasma de Johnny vagueia pela loja Toys R Us, ainda perseguindo sua amada Elizabeth. Clientes e funcionários relatam ter visto objetos se movendo por conta própria, ouvido passos misteriosos e até mesmo sussurros de Johnny pelo sistema de intercomunicação. Uau!
Dubai é glamurosa por natureza. Em 1696, esse sujeito fez de tudo para transformar uma sonolenta vila de pescadores em uma megápolis brilhante repleta de arranha-céus. Tudo isso se baseou no dinheiro do petróleo. Investidores e expatriados começaram a chegar à cidade ano após ano. E agora, Dubai abriga estações de esqui internas, parques aquáticos externos, clima controlado por drones, jardins futuristas e quadra de tênis flutuantes. Mas será que tudo é tão brilhante quanto parece? A cidade foi construída sobre areias movediças em um deserto onde as temperaturas podem ultrapassar 46 graus. Dubai poderia ser um conto catastrófico esperando para acontecer? Pode ser. Ou não. Vamos descobrir. Bem, um dos projetos mais questionáveis desse emirado pode de fato estar em perigo. Estou falando das ilhas artificiais de Dubai ao largo da costa. Construídas com areia arrastada do fundo do mar, elas fazem parte de um plano super ambicioso para criar resorts e casas residenciais para os ultra-ricos. Mas, no momento, a maioria dessas ilhas está em grande parte abandonada e seu mercado entrou em colapso. E o pior de tudo, ninguém esperava esse resultado. Elas já estão afundando de novo no mar. Vamos dar uma olhada mais de perto nessas ilhas maravilhosas. Há as 3 ilhas de Palmeiras, Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali e Palm Deira, um arquipélago de 300 pequenas ilhas chamado The World, o Mundo, e um conjunto final de pequenas ilhas projetadas com base em constelações, The Universe, o Universo. A construção começou no ano 2000 com as Ilhas de Palmeiras. O principal objetivo era criar mais um oásis dentro do oásis de Dubai, com mais lojas e artigos de luxo, mais resorts e hotéis, mais restaurantes e mais praias. As Ilhas de Palmeiras, por exemplo, têm casas semelhantes a mansões construídas em estilos contemporâneos dentro de condomínios fechados. O objetivo é imitar o estilo de vida de Hollywood Hills. No momento, a Palm Jumeirah é a mais desenvolvida de todas e tem empresas, residências e hotéis em funcionamento. As outras 2 ilhas de Palmeiras são consideradas bastante subdesenvolvidas, se não desoladas. Quanto ao arquipélago The Universe, ele ainda nem começou a ser construído, mas ao mesmo tempo deve ser concluído até o dia 28 de fevereiro. O arquipélago mundial tem se deparado com um problema após o outro durante seu desenvolvimento. Os problemas estavam relacionados principalmente ao uso de areia do oceano para construir as ilhas. A erosão causada pela água e pelo vento começou a corroer as ilhas desde o primeiro dia. Mas esse não é o único problema. Para piorar ainda mais a situação, o aumento do nível dos oceanos está ameaçando engoli-las completamente. Além disso, os problemas econômicos que começaram em 2008 ainda não diminuíram. Mas vamos nos aprofundar nos detalhes para ver como todo o empreendimento é realmente desastroso. Palm Jumeirah, o único conjunto de ilhas bem-sucedido até agora, está literalmente afundando a uma taxa de 5 milímetros por ano. Acontece que a areia empilhada no fundo do oceano não é tão boa assim para sustentar o peso de centenas e milhares de toneladas de estruturas feitas pelo homem. As ilhas de Dubai afundam, o nível do oceano sobe, está claro. Mas será que os engenheiros por trás desses magníficos projetos não poderiam prever esse resultado? Aparentemente não. Os quebra-ondas que cercam as ilhas têm uma altura de apenas 2 metros. Isso está bem abaixo de qualquer altura de proteção séria. A erosão da água também remove entre 10 mil e 15 mil metros cúbicos de areia por ano. E esses números crescerão à medida que o aquecimento global tornar o clima e as marés oceânicas mais severos. Também devemos mencionar os problemas ecológicos provocados pela construção das ilhas. Em primeiro lugar, no processo foram usados muitos recursos naturais, o que levou ao declínio da biodiversidade e à extinção da vida selvagem e da vegetação. As ilhas são extremamente prejudiciais à vida marinha e ao ecossistema. Dubai utiliza uma grande quantidade de energia e recursos naturais. O consumo médio de água em Dubai em 2019 foi de 550 litros por pessoa por dia, o maior consumo em qualquer país. 98% dessa água vem de usinas de dessalinização que usam uma quantidade enorme de combustíveis fósseis. Além disso, o uso extensivo de areia e sedimentos marinhos para construir as ilhas teve consequências catastróficas para o ecossistema local. Durante a construção, as águas ficaram turvas com lodo, sufocando os habitantes do mar que antes eram abundantes.
Por exemplo, os leitos de ostras foram cobertos por 5 centímetros de sedimentos. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto em um dos projetos, The Rhode Island, e descobrir os segredos mais profundos por trás dele. A construção foi lançada no início dos anos 2000. Desde então, o projeto tem sido cercado por um véu de rumores, desde compras de celebridades até projetos de hotéis bizarros. Por muitos anos, as chances de conclusão pareciam pequenas depois que as ilhas foram abandonadas em sua maior parte após a crise financeira de 2008. Um dos projetos mais ambiciosos dos Emirados Árabes Unidos quase se transformou em uma cidade fantasma. Ao mesmo tempo, a reputação de Dubai como destino de férias de luxo e centro de investimentos vem crescendo, e isso teve seu impacto nas outrora abandonadas Rhode Islands. Por exemplo, o grupo hoteleiro global Anantara abriu as portas de um resort de 70 quartos, chamado Anantara Rhode Islands Dubai Resort. Você não acha que isso dá um novo impulso de esperança para esse destino? Então, o que são exatamente as Rhode Islands? Elas ficam a cerca de 4 quilômetros da costa de Dubai, no Golfo Pérsico. Trata-se de um conjunto de pequenas ilhas que reproduzem o mundo em miniatura. Cada ilha tem seu próprio nome, correspondente a determinado país. O arquipélago foi criado pela empresa Nakheel Projects, sediada em Dubai. Esse nome está ligado a muitos projetos de alto nível, incluindo o St. Regis Dubai, The Palm. As ilhas artificiais foram construídas retirando areia do Golfo e movendo-a para o local designado. Vários milhões de toneladas de rochas foram usadas para mantê-las no lugar. No total, há 300 ilhas, e cada uma tem de 23.200 a 83.600 metros quadrados. Até o momento, mais de 14 bilhões de dólares já foram gastos na construção. Os desenvolvedores tiveram que lidar com muita coisa no processo. Além do caos da paralisação das obras, havia também rumores de que as Rhode Islands estavam afundando no oceano. Por muitos anos, o projeto Coração da Europa foi o mais convincente. Em seu desenvolvimento, um certo número de ilhas do mundo será transformado no continente europeu. Está planejado para ser feito a tal ponto que condições climáticas falsas, com chuva e neve, poderão ser criadas em algumas áreas. O Coração da Europa inclui a construção de vários hotéis luxuosos, mansões particulares e até mesmo vilas flutuantes. Cada uma dessas vilas foi projetada para transportar as pessoas para diferentes destinos europeus, incluindo Veneza, Suécia, Mônaco e Alemanha. Esse ambicioso projeto ainda está em desenvolvimento e o grupo está procurando possíveis investidores. Mas o projeto mais interessante do Rhode Island é provavelmente o Anantara Rhode Islands Dubai Resort, que mencionei anteriormente. Localizado na região da América do Sul das ilhas e com uma excelente vista para a cidade principal, foi inaugurado em 21 de fevereiro. As acomodações do resort incluem suítes, vilas na praia e vilas na piscina. No momento, é o único resort aberto em todo o arquipélago, o que lhe confere uma sensação de reclusão e privacidade. É interessante notar que as oportunidades de desenvolvimento e compra continuam sendo um segredo bem guardado. Havia uma listagem antiga em um site da internet, quando Rhode Islands era apenas um projeto intrigante. Porém, mais tarde, havia apenas uma ilha individual à venda. Não foi revelada qual era a ilha, mas a listagem a anunciava como uma ilha não desenvolvida de 47 mil metros quadrados, e o preço que queriam por ela era de 16 milhões de dólares. Pode parecer uma quantia alta, considerando os problemas associados ao projeto Rhode Island, mas as ilhas podem facilmente aumentar de valor se o resort Anantara corresponder às expectativas de todos. A propósito, se você deseja ter um pedaço das ilhas do mundo, mas não consegue encontrar nenhuma à venda, procure oportunidades de compra privada no Coração da Europa. Esse projeto oferece a seus investidores a oportunidade de comprar uma segunda casa em uma de suas ilhas resort, incluindo mansões e vilas de luxo, ou uma ilha particular incrivelmente exclusiva. Eu me pergunto, e quanto às compras de supermercado? Até onde eu sei, não há infraestrutura lá. Será que você tem que caminhar até o hotel de luxo mais próximo para tomar café da manhã? Por outro lado, considerando o preço que você está pagando por um imóvel lá, gastar com café da manhã não deve ser sua maior preocupação. A Ilha Fraser fica na costa ensolarada de Queensland, na Austrália. Mas não se deixe enganar pela sua beleza, pois lá fica a praia mais perigosa do mundo. Não há nenhum lugar na ilha para procurar atendimento médico. Portanto, se você for em busca de perigo, será por sua própria conta e risco.
Ataques de dingos são muito comuns aqui. Se você não sabe o que é um dingo, ele parece um cãozinho adorável. Mas cuidado, essa raça selvagem é extremamente perigosa. E o ranger dos dentes do dingo não é a única coisa a se temer por aqui. Os mares ao redor da ilha são cheios de tubarões brancos nadando. Existem águas-vivas também. A Ilha Fraser é o lar de alguns dos tipos mais perigosos do mundo, incluindo a caravela portuguesa. Uma ferroada do seu tentáculo venenoso é o suficiente para derrubar um humano adulto. Mesmo que você consiga evitar essas criaturas na ilha, o próprio mar é perigoso. As águas são super agitadas e têm correntes fortes. Essas correntes são tão fortes que podem arrastá-lo da costa. E lembre-se, não tem salva-vidas para socorrer se você estiver em apuros. Até a areia é perigosa. Capotamentos de carros nas dunas acontecem o tempo todo. É definitivamente melhor trocar o seu carro por um buggy. Os turistas também costumam mergulhar das dunas direto nos lagos lá embaixo, e os lagos são bem rasos, o que não é muito seguro. A Ilha Fraser também é conhecida por seus belos mirantes, mas é preciso cuidar onde pisa. Você pode se sentir no topo do mundo, mas fique bem longe das beiradas, pois há rochedos e fortes ondas quebrando lá embaixo. Existe uma ilha no Brasil conhecida como Ilha das Cobras, que é igualmente perigosa. O que será que tem de perigoso lá? Ela é o lar de milhares de jararacas ilhoa, que são uma das cobras mais venenosas do planeta. Elas crescem até 50 centímetros de comprimento e seu veneno de ação rápida desintegra a carne ao redor de onde ela picou. Existem cerca de 4.000 cobras na minúscula ilha de 42 hectares. A Ilha das Cobras ficou tão perigosa que as autoridades brasileiras tiveram que proibir a entrada nela. Por anos, os únicos habitantes humanos que enfrentaram a ilha foram um faroleiro e sua família. Mas a lenda do local diz que certa noite, um grupo de cobras rastejou por uma janela para atacar e a família nunca mais foi vista. Conhecida como a Cidade das Máscaras de Gás, a ilha de Miyake-jima não deve ser visitada com pressa. Ela é o berço de um vulcão ativo e ardente que entrou em erupção várias vezes nos últimos anos. Houve várias enormes erupções que levaram à propagação de um gás altamente venenoso por toda a ilha. Os residentes agora são obrigados a usar máscaras de gás o tempo todo e um alarme terrível soa em toda a ilha sempre que os níveis de toxicidade ficam muito altos. A ilha também fica no meio do Mar do Diabo. Navios desaparecem misteriosamente na área e os especialistas não têm ideia do motivo. A Ilha Sentinela do Norte é o lar de uma tribo remota e pouco amigável. Eles vivem isolados lá, sem nenhuma tecnologia moderna ou contato com o mundo exterior há mais de 60.000 anos, e é assim que eles gostam. Eles são conhecidos por atirar flechas em qualquer um que tente entrar na ilha. Existem muitas histórias de pessoas que visitaram o local e nunca mais foram vistas. Na ilha caribenha de Saba, não é com fantasmas macabros ou cobras rastejantes que você precisa se preocupar, e sim com furacões. A pequena ilha tem sido atingida pelos mais severos furacões, mais do que qualquer outro lugar no mundo nos últimos 150 anos. Houve até 7 ciclones tropicais. Os ventos nessas tempestades circulares podem chegar a mais de 250 km por hora. Tente ficar de pé no meio disso. Você também terá dificuldade em encontrar um piloto para pousar na ilha. Ela é altamente perigosa, mas não por causa dos ventos, é porque lá fica a pista de pouso mais curta do mundo. Tem apenas 400 metros de comprimento e 2 enormes montes rochosos cercam a pista, então não há margem para erros. As praias de Kilauea, no Havaí, estavam entre as mais perigosas do mundo. O vulcão Kilauea entrou em erupção de forma quase consistente nos últimos 35 anos, jorrando lava incandescente nas águas do entorno. A temperatura da água passava do ponto de ebulição como resultado da lava. Felizmente, ele não está mais ativo. Embora o atol de Bikini possa parecer o destino perfeito para as férias de verão, com certeza não é. O problema é que esse lugar tem níveis de radiação perigosamente altos e os moradores tiveram que abandoná-lo. Embora a ilha tenha sido declarada segura nos anos 90, seus habitantes originais se recusaram a retornar. A falta de pesca na área também levou a um aumento maciço de tubarões que nadam pelas águas em busca da próxima refeição. Estranhamente, corais e recifes prosperam por lá. De longe, a ilha de Hanhi parece muito pacífica. Areia branca, palmeiras balançando. Mas cuidado! Dizem que milhares de crocodilos de água salgada famintos costumavam se esconder por lá, prontos para atacar a qualquer momento. O número exato desses animais era desconhecido, e alguns cientistas afirmam que existem bem poucos deles agora.
Por via das dúvidas, eu ficaria bem longe da ilha. Na verdade, não tenho vontade de virar comida de crocodilo. A Costa do Esqueleto, na Namíbia, tem esse nome devido à paisagem agreste e à falta de água que tornam a vida quase impossível lá. Carcaças de baleias, cascos de tartarugas e costelas de elefantes estão espalhados pela costa. Se isso não bastasse, leões e hienas rondam a praia em busca da sua próxima refeição. As águas no entorno também são tão perigosas quanto, pois ali vivem 11 espécies diferentes de tubarões. Muitos marinheiros se perderam nessa costa e nunca mais foram vistos. O Cabo da Tribulação, na Austrália, também faz jus ao nome, pois é repleto de perigos. Nadadores precisam usar trajes especiais, pois a água é cheia de águas-vivas venenosas. Crocodilos de água salgada também se escondem na água e não fazem cerimônia para que você possa se proteger contra eles. E lá não são apenas as águas-vivas que ferroam. A área está cheia de árvores que picam. As árvores têm folhas irregulares que dão trabalho para os dentes dos crocodilos. Em terra, existem furiosos casuares. Eles são pássaros que não voam e têm o mesmo tamanho de um avestruz. Têm garras afiadas que podem facilmente cortar a pele. A praia de Utaclave, na Noruega, é um dos melhores lugares para ver a aurora boreal, mas você terá sorte se sobreviver mais de uma noite lá. Os mares que cercam a ilha podem chegar a 7 graus Celsius, e isso é apenas no verão. É provavelmente como nadar em sorvete. Durante anos, a praia de Gansbai foi um habitat para as criaturas mais perigosas do planeta. Os tubarões são fãs particulares de suas águas, e o trecho costeiro é conhecido como a capital do tubarão branco. Os tubarões são atraídos pelos 60 mil leões marinhos que migram para a praia todos os anos. Não só comida de tubarão, os leões marinhos selvagens podem ser imprevisíveis e agressivos com os humanos. As Ilhas Comores são o pior destino de férias para quem não gosta de mosquitos. O lugar ferve com esses carinhas. Os moradores locais dizem que toda a água da ilha é contaminada por causa deles, por isso esterilizam toda a água antes de beber, fazer gelo e até mesmo escovar os dentes. Se você gosta muito de coco, existe um lugar onde deveria ir para pegar alguns. Estou falando da Ilha do Perigo. Sim, esse é o nome de verdade de uma ilha do arquipélago de Chagos. Mas isso não deveria assustar você. O grande problema que tem é estacionamento, quer dizer, a ancoragem segura para quem chega lá. Por fim, embora possa parecer um sonho, você provavelmente vai querer evitar as praias da Amazônia. Piranhas vermelhas de dentes afiados, sucuris e enguias elétricas são apenas alguns dos moradores regulares das praias. Lá existe uma das maiores variedades de espécies de animais do planeta, incluindo a centopeia gigante amazônica, que tem uma picada venenosa. E não são apenas os animais da Amazônia que você deve cuidar. O esporão de galo e a abútua são duas plantas amazônicas super tóxicas.